Gente, eu vou jogar a bola para vocês, até porque eu falo assim, quem tem que brilhar aqui é o convidado. Queria saber o seguinte, na opinião dos senhores que analisam esse conflito dia a dia, estão todo dia publicando artigos, o Rodolfo, ele manda muita coisa para a gente lá no nosso grupo de debate. Eu queria saber o seguinte, em que pé está a guerra da Ucrânia hoje? Com os senhores. Bem, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma análise mais macro, né, a nível assim, mais estratégico, e aí depois a gente vai tentar com o Rodolfo abrir abrir para ele esmiuçar. Nesses últimos meses, tem me chamado a atenção a atuação do comandante do TO, né? Uma das coisas que me chama a atenção era justamente essa coisa dos russos não terem um comando unificado, né? Isso é um princípio básico da guerra. Então, dos princípios da guerra, a unidade de comando. Então, uma das coisas que me chamava a atenção era isso, né? Não ter unidade de comando. Outra coisa que o Surovikin, não é isso, Rodolfo? Perfeito, Surovikin. Então, uma coisa que me chamava a atenção é que ele é paraquedista, ele é um cara ele é um operador de forças especiais. E nós não vimos com muita ênfase operações de Spetsnaz, né, dos forças especiais russos. Isso aí ficava para mim um tanto estranho. Pô, você tem agora resolver um problema, né, que é o comando. Esse comando é complicado porque você tem essas unidades paramilitares, né, lá das repúblicas de Luhansk e Donetsk. Você tem o Grupo Wagner, né, vamos chamar de Grupo Wagner, mas acredito que entendo que tem outros grupos lá, outras PMCs, outros grupos mercenários. E você tem a unidade, o russo, né, o exército russo, e você coordenar isso com a Força Aérea, né? Eu acho isso, assim, a primeira medida, nós tivemos um texto semana passada que a gente chama muita atenção disso. Esse é um primeiro ponto, a unificação do comando e o impacto que isso vai ter. A segunda questão é que, com a mobilização, você passou a ter a possibilidade, né, de fazer um revezamento das unidades, pelo menos a doutrina ocidental, né, nós temos 3 meses, mais ou menos, de combate para cada unidade e elas vão rotacionando, né? No caso dos russos, teve unidade que estava combatendo desde o primeiro dia, ou seja, participou da primeira fase da operação e só foi rendida agora. Então, isso chama atenção. E aí você, desse momento também, com a mobilização, permitiu adensar as linhas russas e um novo equilíbrio se estabeleceu. Um terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é que essa é uma guerra diferente, né? Não é que estrategicamente nós estamos vendo, não que estrategicamente ela seja muito diferente do que nós temos visto em outros conflitos, mas é pela primeira vez, doutrinariamente, em termos de doutrina militar, nós estamos vendo um exército russo, né, combatendo como os russos combatem. Isso é interessante, porque para o russo, por exemplo, nós, Ocidente, nós temos a infantaria e os blindados, ou cavalaria, como queiram, né, como peça de manobra, e a artilharia como apoio de fogo. E os russos usam a artilharia como manobra, muito mais próximo e com muito mais intensidade do que o Ocidente usa. Nós fizemos ataques muito pontuais, né? O Ocidente preza por isso, ele faz ataque muito preciso, com muita precisão. Ele bate, o que a gente chama em artilharia, né, bate ponto, tá entendendo? Enquanto o russo bate área. Por que a gente bate ponto? Por causa da precisão do nosso armamento. O Ocidente tem armamentos muito precisos, então você com um míssil ou com uma granada de 155 ou granadas mais potentes, 197, você consegue bater um ponto, né, e ter precisão e um efeito muito grande. Enquanto que o russo, ele usa aquela 152mm dele como se estivesse fazendo eficácia a todo momento. E isso é interessante, né? Doutrinariamente é diferente.
já ouvi conversas, a Brigada Strike é semelhante ao Battle Group russo. Não é. Nossas brigadas Strike, são mais leves, né, muito mais móveis, mas com um poder de fogo muito maior e com uma característica bastante interessante. A gente usa muito poder aéreo aproximado, muita coisa aproximada. Né? O Ocidente ainda tem essa mania de qualquer grande problema, ele começa a pedir fogo para artilharia ou mais acertadamente o apoio aéreo aproximado. Nós vimos isso no Afeganistão, vimos isso no Iraque e vemos isso com frequência. Até operações de força especial conta com apoio aéreo, coisa que não deveria ser característica desse tipo de operação. Isso, de primeiro momento, me chama atenção na guerra, essas características um tanto quanto diferenciadas.